Israel intensifica bombardeamentos a Gaza e deixa alerta: guerra contra o Hamas pode durar meses. Terceiro comboio de ajuda humanitária entrou esta segunda-feira em Gaza. Estados Unidos e Israel prometem fluxo contínuo de ajuda. A ONU diz que é preciso mais, muito mais. Israel e Gaza levam milhares de pessoas às ruas. Cidades europeias acolhem manifestações contra a guerra. Zelensky diz que a Ucrânia vai responder ao ataque russo contra Kharkiv e reconhece que a situação em Avdiivka é difícil. Um ano de Giorgia Meloni à frente do governo italiano, analistas falam de um novo estilo de liderança política. A noite em Gaza voltou a ser iluminada por explosões. Israel intensificou o bombardeamento na região e reiterou o alerta. A população que ainda permanece no norte do enclave deve fugir para o sul. Apesar de Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico terem apelado a ataques contra Israel, Estados Unidos e alvos judaicos, o ministro israelita da Defesa insiste que a guerra contra o Hamas pode durar, mas será a última contra o movimento radical islâmico. האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר, הוא צריך לפגוש את הפצצות שלו. Ainda este domingo, Israel alegou ter bombardeado acidentalmente Rafah. A explosão, que atingiu o posto fronteiriço da cidade no sul da faixa de Gaza, deixou várias pessoas feridas e atrasou ainda mais a entrega de ajuda humanitária ao enclave. Mas a guerra contra o Hamas estende-se a outras frentes. Durante a madrugada, aviões israelitas atingiram 2 células do Hezbollah no Líbano. De acordo com Tel Aviv, o grupo armado tencionava lançar mísseis antitanque e foguetes contra Israel. Com a situação a agravar-se de dia para dia no terreno, também a diplomacia internacional endurece o tom. E enquanto o Irão adverte que o Médio Oriente é neste momento um barril de pólvora, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Canadá assinaram uma declaração conjunta a reiterar o direito à autodefesa de Israel. Os países ocidentais apelam, no entanto, à adesão ao direito humanitário internacional, incluindo a proteção dos civis. Um terceiro comboio de ajuda humanitária entrou na faixa de Gaza esta segunda-feira, constataram correspondentes da AFP junto da passagem fronteiriça de Rafah. Um segundo comboio de 14 caminhões de ajuda já tinha entrado em Gaza no domingo. Um auxílio que se soma aos primeiros 20 caminhões que cruzaram a fronteira egípcia no sábado. Tanto os Estados Unidos como Israel garantiram que a partir de agora haverá um fluxo contínuo desta assistência crítica para a região. A ONU diz que é preciso mais, muito mais. Desde 7 de outubro, Gaza está sitiada por Israel. As organizações humanitárias apelam a um fluxo urgente e sustentado de ajuda aos civis. Após uma ligação entre Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos disse que a ajuda humanitária está a ser distribuída aos palestinianos necessitados. Os líderes também discutiram os esforços para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Milhares de pessoas manifestaram este domingo em Berlim o apoio a Israel e apelaram à libertação dos reféns feitos pelo Hamas. Nas ruas da capital alemã, onde as demonstrações de solidariedade com a Palestina estão proibidas, ouviram-se ainda palavras de ordem contra o antissemitismo. Ich bin heute hier, ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus, gegen Israel-Hass und für die Diversität von jüdischem Leben in Deutschland und überall. Em Paris, uma longa mesa com dezenas de cadeiras vazias lembraram de forma simbólica os desaparecidos desde 7 de outubro, após o ataque do Hamas. Já em Bruxelas, uma marcha para exigir o fim do genocídio de palestinianos reuniu dezenas de milhares de pessoas no centro da cidade. Os manifestantes pediram um cessar-fogo e o fim da crise humanitária em Gaza. Un cessez-le-feu est crucial, parce qu'en fait, un cessez-le-feu, ça arrête les morts. Après, on peut parler des solutions, de ce qui se passe après, mais au jour d'aujourd'hui, on doit arrêter une crise humanitaire à Gaza, on doit arrêter les bombardements israéliens des hôpitaux, on doit arrêter le déplacement de plus de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud de Gaza, où d'ailleurs ils ne sont pas protégés non plus, ça a été prouvé dans les derniers jours. Mais voilà, aujourd'hui on appelle déjà à l'urgence, à un cessez-le-feu. Os protestos também se estenderam à Áustria, onde se realizaram várias marchas pela paz em Gaza
e vigílias em memória das vítimas de ambos os lados da guerra. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo. À chegada, o alto representante da política externa dos 27 pediu maior celeridade na entrega de ajuda a Gaza e revelou que o bloco está a debater uma pausa humanitária no conflito entre Israel e o Hamas. Além da discussão em torno do Médio Oriente, o encontro servirá também para fazer um ponto de situação sobre a guerra na Ucrânia e do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão no enclave do Nagorno-Karabakh. Na agenda, o chefe da diplomacia europeia tem ainda uma reunião com 5 países da Ásia Central. A Ucrânia vai responder ao ataque com rockets que atingiu um armazém dos Correios em Kharkiv, que matou 6 pessoas e feriu 17, disse o presidente Volodymyr Zelensky no seu discurso noturno no domingo. Zelensky apresentou as condolências à família e amigos dos falecidos. Рятувальна операція завершилась, необхідна допомога надана усім постраждалим, загалом їх 17. 6 людей вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар також. As vítimas com idades entre 19 e 42 anos foram atingidas por estilhaços das explosões. Але на зараз, так як вони вкрай важкому стані знаходяться, вони під спостереженням, і ми чекаємо, коли зможемо, якщо потрібно, ще раз їх брати в операційну. В деяких людей були задіти і легені, і кишечник, і шлунок, печінка, селезінка. Em torno da disputada cidade oriental de Avdiivka, as posições ucranianas permanecem protegidas, mas a situação é difícil, revelou no domingo o presidente ucraniano. Autoridades ucranianas disseram no domingo que os militares russos tinham lançado um recorde de bombas sobre a região de Kherson nas 24 horas anteriores. What has Giorgia Meloni achieved after 1 year since she took office? Well, some of her political promises have not yet been fulfilled, the main one being curbing illegal migration. In a recent interview, she admitted it herself, saying, quote, that the results were not what we hoped to see. Her plan to demand Tunisia to strengthen border control in exchange of EU funds has so far failed. And adding to that, many Italians believe that little has been done to deal with unemployment and inflation. But according to analysts, when we look at Giorgia Meloni last year in office as Italy's Prime Minister, the main highlight here is not so much about what she has or hasn't achieved, but rather how much she has transformed as a political leader to adapt to challenging times in the past 12 months. From being a nationalist, Eurosceptical politician, she has become one of Brussels' closest allies. She backed NATO support for Ukraine, building closer ties with US President Joe Biden. In realtà ha adottato uno stile di governo che forse non è stato ancora ben analizzato, nel senso che è una via di mezzo tra quella di un politico mediatico, appunto anche con un passato popolare, nazionalista, e invece il silenzio del lavoro. Si è presentata come un leader molto meno incendiario e come politico esperto che non appunto come un leader populista. Os índices de aprovação do governo de Meloni permanecem estáveis, principalmente por causa da ausência de uma oposição forte. Noi abbiamo vissuto 10 anni abbondanti di non maggioranze. Con la vittoria, diciamo, del centrodestra siamo ritornati all'interno di uno schema di tipo bipolare, con una maggioranza omogenea. Meloni ha goduto di una serie di vantaggi dovuti anche dalla fortuna. Primo, Salvini è un leader, diciamo, ormai consumato, che quindi più di tanto non può eroderle consenso. Dall'altra parte la morte di Berlusconi lascia Forza Italia scoperta. A liderança política de Meloni poderá ser vista como um fator de estabilização por muitos italianos num contexto de guerra na Ucrânia e de confrontos na faixa de Gaza.
A direita populista suíça saiu com o poder reforçado das eleições federais de domingo. Com 28,6% dos votos, o Partido Popular Suíço obteve um dos melhores resultados na história do partido e garantiu mais 9 lugares no Conselho Nacional. Em segundo lugar ficou o Partido Socialista Suíço, ao conquistar 18% do eleitorado e mais 2 assentos que em 2019. Entre os mais votados seguem-se os democratas cristãos da Aliança de Centro e os líderes do Partido Liberal Radical, cada um com mais de 14% dos votos. A grande derrota da noite foi para os verdes em grande ascensão há 4 anos. No total, os dois partidos perderam 12 assentos no Conselho. O atual ministro da Economia da Argentina venceu a primeira volta das presidenciais deste domingo e vai enfrentar na segunda volta o economista ultraliberal Javier Milei. Com cerca de 99% dos votos contabilizados, Sérgio Massa obteve 36,7%, seguido por Milei com 30% e por Patrícia Bullrich com 23,8%. A vitória do ministro da Economia foi recebida com surpresa, tendo em conta os níveis de inflação recorde registados no último ano. Max Verstappen, atual campeão de Fórmula 1, teve um desempenho excelente este domingo em Austin e conquistou o Grande Prémio dos Estados Unidos. Esta foi a 50ª vitória da carreira do piloto holandês da Red Bull e o seu terceiro triunfo consecutivo nesta pista. A vitória notável de Verstappen permite-lhe igualar o seu próprio recorde de 15 vitórias numa única temporada. Lando Norris da McLaren e Carlos Sainz da Ferrari acabaram por ocupar respectivamente o segundo e terceiro lugar do pódio. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que inicialmente tinham terminado respectivamente em segundo e sexto lugar, foram desclassificados por infração técnica.